A paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa hora eu quero, em nome de Jesus, deixar um versículo para vocês. Se encontra na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 diz: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A obra do Senhor Jesus era pregar e ensinar o Evangelho do Reino, salvar os que se haviam perdido pela obra da cruz, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e cumprir todas as profecias que estavam escritas acerca dele nas Sagradas Escrituras. O jumentinho, ele veio a pé, mas quando ele chega em Jerusalém, pegou o jumentinho. Na hora da sua morte, ele teve sede. Na hora de ir para o Getsemane, depois da Santa Ceia, ele pediu para comprar espadas. Nos mínimos detalhes, Jesus trabalha para cumprir a palavra dele. E a palavra de Deus, ela se cumprirá porque Deus, ele é fiel. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 17, diz lá que Deus pôs no coração de todas as nações entregar o poder ao anticristo. Veja Deus interferindo na história para que os propósitos deles se cumpram nesta terra. Então muitas vezes acontecem algumas coisas que nos arranham, muitas vezes acontecem algumas coisas que nos incomodam, muitas vezes acontecem algumas coisas que nós até achamos que não estamos mais na direção de Deus. Acontecem muitas vezes situações que nos fazem desanimar, nos entristecer. Mesmo nós meditando num Deus tão grande que nós servimos, falando desse Deus, pregando desse Deus, ensinando desse Deus, aprendendo sobre Ele, mas tem hora que parece que toda a obra caiu por terra, que toda a obra desfaleceu, que a tristeza nos cerca. E foi o que aconteceu com os discípulos aqui no capítulo 24 de Lucas. Após a morte do Senhor, após o seu sepultamento, bateu um desânimo, uma tristeza em todos. Em todos. O mestre que falava de vida, o mestre que falava de vida eterna, o mestre que disse que ninguém tira a minha vida, eu mesmo mandou, o mestre que falava sobre ressurreição, o mestre que falava sobre bem-aventurado aquele, agora o mestre estava morto. Até então os discípulos não tinham iluminação do Espírito, pois o Senhor iria, aqui no capítulo 24, soprar sobre eles o Espírito, e conforme o versículo 45, iria vir entendimento, iluminação na mente deles. Então todos estavam trancados no cenáculo, tristes e chorando, entristecidos e chorando, trancados. Muitas vezes não conseguimos entender a obra de Jesus. E a obra de Jesus era preciso ele beber deste cálice da ira de Deus. Foi do agrado de Deus o fazê-lo enfermar, o moê-lo, mas Jesus iria se alegrar da sua obra. Obra de tristeza, obra de sofrimento, obra em que foi traído, obra em que teve que suportar muito, que teve que sofrer com incredulidade, que teve que chorar pela incredulidade diante do túmulo de Lázaro, chorar pela incredulidade de Jerusalém, se entregar à cruz e morrer. Mas a surpresa aconteceu. Na madrugada apareceram 3 anjos. Um afastou a pedra do sepulcro. Outros 2 entraram para servir ao Senhor dentro do sepulcro, provavelmente, pois o lenço estava dobrado. E Jesus saiu. Ele não está mais no sepulcro. Ele não está mais preso. A prisão que o colocaram não conseguiu deter. O Hades e o inferno não conseguiu segurá-lo. Seu corpo não entrou em estado de decomposição. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o mundo para, através de nós agora, trazer à humanidade a reconciliação. Nós somos os promotores do Ministério da Reconciliação. Só que na madrugada,
algumas mulheres estavam animadas para ir tratar do corpo. E elas saíram de madrugada para irem tratar do corpo. Elas não pensaram nas dificuldades, elas foram fazer a obra. Elas não nem meditaram no grande empecilho que teria na frente delas, a pedra. Mas a pedra já havia sido removida. E o sepulcro com a pedra aberta é a mensagem que diz: ele não está entre os mortos, ele ressuscitou. Os soldados que tomavam conta do sepulcro agora estão correndo, amedrontados, indo falar com os líderes dos sacerdotes, com os anciãos, que foram também comprados. E as mulheres estão indo e elas dizem entre si: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Aquilo que eu não posso remover, para que eu possa ver a glória de Deus na minha vida, Deus é quem vai remover. Mesmo que eu não consiga, com as minhas próprias forças, ver a glória de Deus na minha vida, mas eu preciso caminhar para fazer a obra. É preciso eu tomar a decisão de constantemente ir fazer a obra, quer seja de dia, de noite, de madrugada, simplesmente sair para fazer. Porque aquilo que hoje é o meu empecilho, Deus enviará os seus anjos, Deus trabalhará para que no momento certo aquilo que me impede de ver a glória de Deus seja removido. E agora eu possa ver a face do Senhor, eu posso beijar os seus pés, eu posso adorá-lo dizendo: até aqui o Senhor tem me ajudado. Maria viu ele, chorou. Enquanto ela não atentava para quem estava do lado dela, que era o mestre, que ela achava que era apenas um jardineiro, porque Jesus é aquele que nos planta na sua presença. Nós também, como símbolo da palavra de Deus, somos também como uma planta, plantada junto ao ribeiro, que é o rio que vem de Deus. Nós sempre teremos vida, sempre teremos vida. Mas ela achou que Jesus era o carpinteiro. E quando ele disse Maria, e ela o beijou os seus pés, ele disse: não me detenha, porque eu ainda não subi para meu Pai. Então a obra de Jesus nesses 40 dias, desde o dia da sua ressurreição, da Páscoa, até uma semana antes do Pentecostes, esses 40 dias era um momento de reconciliação. Era um momento em que Jesus iria renovar a tristeza daqueles que estavam desanimados. E após aparecer a Maria Madalena, ele apareceu a Pedro. Depois foi em busca a dois que iam de caminhos para o campo, de caminho para Emaús. E Jesus apareceu a eles e disse: por que vocês estão tristes, chorando? E por que vocês estão conversando, discutindo sobre isso no caminho? E eles disseram: você não sabe? É um estrangeiro, não sabe o que tem acontecido? Ou seja, o acontecimento foi notório a todos. E Jesus chegou ali como que fosse aquele que não sabia o que tinha acontecido. E eles disseram: aquele Jesus Nazareno, poderoso em obras, prodígios e sinais, e nós achávamos que ele fosse o Messias, mas agora já é o terceiro dia em que tudo isso aconteceu. E eles ainda testificaram em Maria Madalena. Uma das mulheres disseram que tiveram visões de anjos, que disseram que ele vive, mas até agora nada. E há momentos que nós estamos assim, nós estamos meditando em tudo que Jesus fez, mas também estamos meditando nas circunstâncias. Muitas vezes Jesus não vai nos explicar. Simplesmente vamos passar por algumas situações em que Ele não explica, mas Ele quer que nós venhamos a viver por fé. Vivendo por fé nós teremos a segurança. Jesus se irou com a incredulidade, porque existem duas coisas na palavra de Deus que deixam Jesus maravilhado. Uma do lado negativo, que é a incredulidade, e a outra é pela fé. Então, não venhamos a deixar Jesus maravilhado pelo lado negativo, pela nossa incredulidade. Pois Jesus diz: honestos e tardos de coração para entender tudo que estava escrito acerca do Messias. Não convinha que ele padecesse, sofresse, morresse, mas ao terceiro dia ressuscitasse, ou seja, para que fosse glorificado. E Jesus começou a pregar desde Moisés, ou seja, Jesus começou a falar as profecias que estavam escritas acerca dele e de tudo como o Cristo, o Messias, o Rabino, Jesus de Nazaré, cumpriu todas as profecias. E quando a palavra de Deus ela é explanada, ela é exposta, traz ao nosso entendimento luz, e nós passamos a entender que nesta vida é necessário nós passarmos por tribulações, por momentos difíceis. Mas Jesus renovou o coração deles.
E eles ainda de noite, que eles não andavam muito à noite, mas ainda de noite eles voltaram para a comunhão com os irmãos. Eles voltaram para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. E Jesus se apresentou a eles tendo as portas fechadas, porque não existe porta fechada para Jesus. No momento certo, aquilo que está fechado ele abre, se tiver fechado ele trabalha assim mesmo. É com portas fechadas que nós vemos a glória de Deus. E nós estamos vendo a glória de Deus com portas fechadas. Jesus apareceu para os apóstolos e diz: assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito. Enquanto andamos em Espírito, enquanto não cumprimos as concupiscências da carne, nós temos iluminação do que é viver neste mundo perdido. Mas agora nós temos Cristo em nós. Nós somos testemunhas desse maravilhoso milagre de ressurreição. E uma coisa é fato: todos os dias Jesus renovará as nossas forças. Todos os dias Jesus colocará uma porção da sua alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Era preciso que tudo que estava escrito acerca dele se cumprisse. Eu quero acreditar e profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, de que tudo o que Deus falou ao nosso respeito vai se cumprir no nome do Senhor Jesus, porque Jesus é fiel para cumprir com a sua palavra. Que Deus abençoe a você e a sua família.